sem medo ao amor. Mensagem recebida em 23/5, em nossa casa, em reunião mediúnica. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante dessa mensagem que nos edifica espiritualmente, nos conduz ao caminho do bem, elevemos os nossos pensamentos, sentindo aqui entre nós a presença de Jesus que nos acolhe, que nos abraça e nos envolve no seu amor. Nós pedimos também a espiritualidade que nos assiste, que derrame sobre cada um de nós a proteção e os bálsamos necessários para a cura do nosso corpo, para a cura do nosso espírito. Que possamos aqui nessa tarde despertarmos ainda mais as nossas consciências para a necessidade da nossa transformação moral. E que o ensinamento trazido aqui na tarde de hoje possa ser mais um combustível que nos alimenta dessa vontade de transformação, que nos conduz ao caminho do bem, que nos conduz ao caminho do amor, assim como Cristo nos ensinou e nos deu tanto exemplo. Ó Pai, obrigado por sua presença. Espiritualidade benfeitora, continue hoje e sempre conosco, e que nos proteja e nos conduza ao caminho do amor. Que assim seja. E para darmos continuidade, nessa tarde de hoje, nós iniciaremos com o estudo do Livro dos Espíritos, e quem vai conduzir as questões que hoje serão apresentadas será o nosso irmão Hélio Neto. Hélio, que Jesus te abençoe. E na sequência eu farei o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus se faça presente em nossos corações. Como o Denner falou, hoje vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte 2, lembrando que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Na parte 2, livro 2, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão 564. Kardec pergunta: entre os espíritos, há os que são ociosos ou que não se ocupem com alguma coisa útil? Então, o que Kardec está questionando? Se na condição de espíritos tem espíritos que ficam, por assim dizer, à toa, sem fazer nada? O que os nossos irmãos vão responder? Sim, mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que não vivem senão para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz experimentar a necessidade da atividade, e eles são felizes em poder se tornar úteis. Então, olha que interessante. O que os espíritos vieram nos dizer? Que existem sim aqueles espíritos que ainda são ociosos, falando de forma informal, que não fazem nada, vamos pensar assim, vai ficar mais fácil. No entanto, a inanição, a inatividade em alguma coisa começa a ser penosa. Eles começam a se ver na necessidade de começarem a desenvolver algum projeto para melhorarem a si mesmos, para começarem a entrar na senda do progresso, porque tudo está sobre a lei de progresso. Mas os espíritos continuam. Olha que interessante. Falamos dos espíritos que alcançaram o ponto de ter consciência de si mesmos e seu livre-arbítrio, pois em sua origem são como crianças que acabam de nascer e que agem mais pelo instinto
que por uma vontade determinada. Aqui os espíritos, eles pontuaram que estão falando muito mais sobre os espíritos que acabam de sair das mãos do Criador, né, que ainda estão ali recém-nascidos, vamos pôr assim, como espíritos. Estão começando a se descobrir, a ter consciência de si, até o livre-arbítrio, a começar a desenvolver o quê? A inteligência. Bem nas primeiras encarnações. Lá, nessas primeiras encarnações nos mundos primitivos, ainda agimos muito pelo instinto, pela necessidade de sobreviver, sempre pensando em mim. Mas, à medida que vamos tendo consciência de nós, vamos nos descobrindo mais, nos autoconhecendo, compreendendo quais são os pontos de nossa felicidade, até mesmo em condição de espíritos, vamos buscando desenvolver. Aí saímos da ociosidade, como Kardec perguntou. A gente vai ver nessas próximas questões que tudo vai estar, de certa forma, voltado para a lei do progresso. E é bem interessante. Lembrando que, se quiserem fazer perguntas, só levantar a mão, tudo bem? Questão 565. Essa pergunta é interessante. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Em outras palavras, vamos supor que o Picasso, vou trazer bem para a nossa realidade, fez um quadro maravilhoso. A pergunta de Kardec é: os espíritos, nesse caso os espíritos mais evoluídos, eles parariam de frente para essa arte e iriam admirar essa arte? Como nós, muitas das vezes, nos admiramos com alguma obra muito bem feita, seja uma obra de arte, uma obra arquitetônica, uma pesquisa interessante, diferente, os espíritos se parariam para admirar essas obras feitas? Olha que interessante a resposta dos espíritos. Eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Olha que legal. Eles estão muito mais preocupados com a nossa evolução do que com as coisas que fazemos, com as obras que desenvolvemos. Porque aqui é interessante, quando a gente estava estudando essa parte, me ocorreu a seguinte analogia. Vamos imaginar um adulto e uma criancinha, um pai e um filho. Um pai já mais velho e o filho ali nas primeiras idades. A criança começa a dar os primeiros passos, a tentar balbuciar as primeiras palavras. O pai, ele vai ficar encantado com o fato do filho falar, porque o falar é algo que o impressionou? Ou o pai vai ficar encantado de ver os esforços que o filho está desempenhando para falar? Ele fica feliz com a conquista do filho, não com o objeto em si da conquista, mas com ver ele estar progredindo. Mais ou menos é a forma como os espíritos mais evoluídos, aqui no caso, têm conosco. As nossas obras, por mais impressionantes, as nossas conquistas, por mais impressionantes no ramo da ciência, da arte, são para nós, para os espíritos já mais evoluídos, que já alcançaram uma certa perfeição, para eles é algo natural, quase que criancice, como ele vai falar na próxima pergunta, na próxima resposta. Mas eles ficam felizes de verem que nós, através do nosso livre-arbítrio, de nossos esforços, estamos encaminhando e galgando essa lei de progresso. Estamos progredindo, evoluindo, aumentando os nossos limites intelectuais e morais. É esse o progresso o qual eles ficam felizes, porque veem que aos poucos estamos
alcançando um nível de consciência mais alto, começando cada vez mais, né? Tendendo sempre a comungar com quem? Com os pensamentos do Pai. Na pergunta 566, Kardec continua. Um espírito que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida, ou seja, na erradicidade. Vamos supor que um certo indivíduo foi, sei lá, me veio físico na cabeça, foi um físico. Ele faleceu. Na erradicidade, ele vai ter uma predileção lá, depois que ele chegar perto da perfeição, ele vai ter uma predileção por física ou não, ele vai simplesmente esquecer, sabe? Ou ele vai como é que fala? Ele vai se preocupar com outras áreas. Os espíritos respondem: tudo se confunde num fim geral. Ou seja, lá na frente, quando estivermos próximos da perfeição, o conhecimento e a familiaridade que nós tínhamos com certa área do conhecimento, ela vai se confundir com várias outras áreas que nós ainda vamos alcançar, vamos dominar. Porque, lembrando, nós estamos destinados à perfeição. Na perfeição, nós vamos passar por várias áreas do conhecimento. Nós vamos saber de tudo muito. Vamos dominar várias as áreas. Por quê? Porque o nível intelectual está sempre progredindo, assim como o moral. Aqui nós estamos focando mais no intelectual. Mas nós vamos obrigatoriamente passar por todas as áreas do conhecimento. E ele fala, tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conhecestes, pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. O que ele acabou de falar? Exatamente isso. Se hoje esse indivíduo que desencarnou, ele foi um físico, por exemplo, pode ser que numa existência próxima ele domine uma outra área, ele vá trabalhar com uma outra área. Por quê? Porque aquele espírito necessita desenvolver um certo conhecimento em todas as áreas. Ele deve dominar de tudo muito, por assim dizer. Estamos sempre, meus irmãos, a reencarnação ela é sempre uma oportunidade de desenvolvermos novas habilidades, porque nós estamos sempre em progresso. É uma lei divina que não tem como fugir dela. A gente pode até tentar estagnar, mas é bem difícil. Retroceder, jamais. Graças a Deus. Já pensou, tivesse sempre começado do zero? Então, nós estamos sempre aprendendo. Se hoje dominamos certa área, amanhã dominaremos outra, aprenderemos outra. Tem uma historinha de uma senhorinha, minha tia me conta. Um senhor aposentou e ele está lá com 85 anos, se não me engano, começou a fazer aula de piano. E aí um amigo dele falou assim, pô João, por que você vai começar a fazer aula de piano com 86 anos? Você foi contador a vida inteira, agora você vai querer fazer piano perto do fim da vida? Ele responde, não, já estou me preparando para a próxima, eu quero ser pianista. Entenderam? Essa vida, ele não teve contato com a música assim, mas sempre foi uma paixão, sempre gostou, sempre teve interesse de aprender. Já conhecendo as próximas vidas, ele começou a dar os primeiros passos, porque numa próxima vida, numa próxima oportunidade, ele pode vir a desenvolver essa habilidade com a música. Então é assim, tudo sempre corrobora para a lei do progresso. É uma lei infalível, estamos todos sujeitos.
E quanto mais facilitarmos, mais rápido vamos voltar a comungar dos pensamentos de Deus. E os espíritos continuam. Assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo, dizendo que tudo se confunde no fim geral. Ou seja, vai chegar a certo grau da evolução que ele já vai dominar tantas áreas, de forma bem aprofundada, que ele não vai ter uma paixão, um amor por uma única, e sim por todas. Porque ele já vai compreender como todas as áreas funcionam e até mesmo como elas se relacionam, se interligam. Então ele não vai ter aquela preferência por essa área, talvez até tenha, mas ele já compreende o todo de uma forma geral. É legal, né, ver isso, é legal ver que, de certa forma, não temos limites, né, para o conhecimento. Que não existe essa é melhor que aquela, todas são excelentes, excepcionais, cada uma na sua área, porque no fundo elas se interligam. Isso é muito legal de observar. Notai ainda isto: o que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Isso também é muito interessante. O que para nós hoje é algo assim, tipo, muito demais, tipo, excelente, excepcional, algo que nos causa uma certa maravilha, para os espíritos mais evoluídos, é algo corriqueiro. Um exemplo, uma analogia para a gente compreender isso de forma mais aprofundada. Vamos imaginar que a gente tem a condição de voltar num passado, há uns 300 anos atrás. E a gente chega lá no passado, com um iPhone, um telefone, e a gente mostra para as pessoas lá. Vai causar um espanto, não vai? Há 300 anos atrás não tinha nem energia elétrica. Para eles vai ser assim, algo maravilhoso. Mas para nós hoje, para as crianças que estão vindo ao mundo hoje, o telefone é algo espantoso? Muitos aqui pegaram essa evolução do telefone, dos celulares, foi algo espantoso, não foi? E hoje? Hoje é algo corriqueiro. Imagina daqui 200 anos, vai ser algo fútil, assim, praticamente, né? Frívolo, algo muito normal, até mesmo atrasado, né, para as tecnologias futuras. É mais ou menos essa analogia com os espíritos mais evoluídos. Para nós hoje, o que para nós é algo incrível, para eles é algo normal. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem isso que, para eles, não é mais que uma obra de escolar? Eu o disse. Eles examinam aquilo que pode provar o progresso. Mais uma vez ele toca nessa questão. Eles estão mais preocupados, interessados com as obras que nós fazemos, mas no sentido de ver o nosso progresso, os esforços que nós fazemos para alcançar essas artes incríveis que para nós é hoje, essas tecnologias, o desenvolvimento da ciência, do intelecto como um todo. É como o pai que fica orgulhoso do filho que começa a andar, a falar. Ele ficou espantado pelo fato da fala, de conseguir falar? Não, mas porque o filho dele, alguém em quem ele tem um carinho, um amor, está progredindo, está crescendo. E é mais ou menos isso que os nossos irmãos, que estão lá na frente, na evolução, olham para nós. Eles devem ficar muito felizes quando vê que nós, algumas vezes, abrimos mão de uma vontade nossa para ajudar o irmão. Calamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para estendermos as mãos. Porque isso denota progresso, isso denota evolução.
Para eles, o amor uns aos outros lá na perfeição é algo normal. Mas para nós, que ainda somos imperfeitos, o calar o nosso orgulho, o calar o nosso egoísmo, para nós ainda demanda muita luta interna, muito autoconhecimento. Mas quando nós, mesmo que uma vez ou outra fazemos, eles ficam felizes, eles ficam em júbilo, palavra bonita, né? Eles ficam em júbilo, porque denota o quê? O progresso, a evolução que vamos alcançando a cada esforço nosso, seja no âmbito intelectual, seja no âmbito moral. E é isso que eles aplaudem, por assim dizer. Eu acho isso muito bonito mesmo. Meus irmãos, ainda dá tempo? Tá. Fiquemos em paz. Agora o nosso irmão Denner vai falar um pouquinho sobre o Evangelho. Que a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em nossos corações. Muito obrigado, que Jesus te abençoe. Bom, meus irmãos, nós daremos continuidade hoje ao estudo do capítulo 10. Capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. E hoje, especificamente, nós falaremos do tema o sacrifício mais agradável a Deus. E dentro desse item, desse tema, né, dentro do capítulo 10, ele inicia com uma mensagem do Evangelho de Mateus, que está nos versículos 23 e 24, que nos diz o seguinte: portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar, e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Então, quando Jesus disse, né, nessa passagem do Evangelho de Mateus, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, Jesus está nos ensinando ali que o maior sacrifício, aquilo que realmente é agradável ao Senhor Deus, é o sacrifício dos nossos próprios ressentimentos. Então, ou seja, o que é um ressentimento? O ressentimento é aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio, né, que por muitas vezes a gente carrega, e que a gente não libertando desse ressentimento, a gente por muitas vezes busca fugas e busca até mesmo essa barganha com Deus, no sentido de tentarmos nos libertarmos desses ressentimentos e até mesmo pedir perdão a Deus. Então, o que é um ressentimento, né? Até coloquei uma frase aqui que o ressentimento é aquele veneno que a gente toma esperando que a outra pessoa morra, né? Que a outra pessoa sofra. Então acaba que a gente carrega esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, esperando justamente que o outro realmente receba as consequências. Então, quando aquele irmão foi levar aquele sacrifício, foi levar aquela oferenda ali diante do altar, ele ouviu justamente isso, né? A oferenda seria importante ali, né? Porém, o mais importante para Deus não era ali aquela entrega material, aquele sacrifício material que aquele irmão estava ali fazendo. Para Deus, a principal oferenda, o principal sacrifício é aquela libertação
desses ressentimentos que a gente carrega em nossos corações, né? E trazendo para aquela época, né, isso é uma prática, né, dos nossos irmãos judeus, como também de todos os povos daquela época, justamente oferecer animais em sacrifícios, né, materiais, justamente para serem mortos com o objetivo de quê? Dentro daqueles rituais ali feitos, agradarem e até mesmo homenagearem a Deus. Então Jesus, né, aproveitando ali dessa passagem, dessa situação que os judeus daquela época, essa prática realizada por eles, Jesus trouxe para nós o quê? Justamente o ensinamento moral diante dessa questão. Então ainda é muito comum, né, meus irmãos, nós com certeza carregamos ainda essa bagagem, né, dos nossos irmãos judeus, né? Nós diante de determinadas situações ainda fazemos, né, algumas barganhas, fazemos algumas oferendas, né, até mesmo sacrificamos o nosso corpo, sacrificamos às vezes animais com esse objetivo de oferecer algo a Deus, né? Então, o principal ensinamento de Jesus com essa situação, né, aproveitando aquele costume religioso da época, foi justamente dizer que o que mais agrada a Deus é eliminarmos de nós mesmos o orgulho, principalmente, que através do nosso esforço, do perdão, principalmente, e da reconciliação, que a gente busque aí, né, eliminar essas ofensas, essas mágoas e esses ressentimentos. Então, por vezes, a gente, com esse objetivo de fazer uma barganha com Deus, a gente diz, olha, eu vou oferecer isso em troca daquilo. E o que o nosso Pai mais espera de todos nós, diante a sua infinita misericórdia, é que a gente busque, de fato, não oferecer algo material, não oferecer algo em sacrifício, mas que sim, a gente retire do nosso coração e que a gente busque aquele irmão o qual nós temos qualquer divergência ali, que a gente busque a reconciliação. Que a gente elimine de nós, muitas vezes, esse orgulho que nos impede justamente de perdoarmos. A gente sabe que a prática do perdão não é simples e não é fácil, né, meus irmãos? E todos nós já passamos por experiências, já passamos por situações que nos colocam em prova e nos demonstra a dificuldade de fato que é perdoarmos. Porque a gente carrega ainda dentro dos nossos corações essa vontade, às vezes, da vingança, esse orgulho arraigado que realmente não nos permite chegar nesse irmão e ter ali uma conversa franca no sentido do entendimento e da reconciliação. Então, esse ensinamento moral trazido através desse Evangelho de Mateus é justamente para quê? Para que qualquer sacrifício que a gente faça, que ele seja, primeiramente, olharmos para dentro de nós e combatermos em nós esses vícios e essas imperfeições que nos levam, né, a essa questão do ódio, do rancor, da ofensa, da mágoa e do ressentimento. E a questão de perdoar, né, o perdão, ele tem algumas faces. A gente sabe que a gente tem o perdão a nós mesmos, por vezes carregamos conosco algumas mágoas, alguns rancores, e que isso nos traz também o sofrimento. E que o perdão começa dentro de cada um de nós, perdoando a nós mesmos. Eu não terei condições de perdoar, né, de reconciliar com algum irmão que eu tenho qualquer desavença ali, qualquer divergência, se não partir primeiramente de mim um auto-perdão, uma auto-cura. A gente só tem condições de oferecer, de doar aquilo que a gente tem dentro de nós. Então, se nós carregamos dentro de nós qualquer culpa, qualquer ressentimento, qualquer mágoa diante de qualquer situação que a gente fica ali se martirizando, se a gente não se libertar disso, não promover essa autocura, dificilmente nós teremos condições de dar esse perdão ao próximo. E quando a gente fala de dar o perdão ao próximo,
ele é justamente o que? A prática da caridade. Quando a gente busca ali o verdadeiro significado da caridade, que é o amor em ação, justamente esse perdão é nós colocarmos em ação esse amor, reconciliando com esse próximo. Esse próximo que são nossos familiares, os nossos próximos ali no convívio social, e às vezes até aqueles estranhos ao nosso convívio, mas que de alguma forma, né, nos ofenderam e que nós ficamos ali martirizando com um pensamento negativo, com essa mágoa, com esse rancor, e que nós não perdoamos também. Então o perdão, nós temos que pensar que ele tem essas duas faces, e que para de fato a gente conseguir perdoar o nosso próximo, praticarmos essa caridade, praticarmos esse amor em ação, é nós pensarmos primeiramente e olharmos para nós, e nos libertarmos, autocurarmos de tudo aquilo que nós nos martirizamos, nos culpamos e não conseguimos nos libertar disso, e que nos traz também sofrimentos. Quantos irmãos que às vezes carregam um trauma ali, uma dificuldade de conviver com determinada situação na sua vida, às vezes por toda uma vida trazendo sofrimento, trazendo ali até dificuldade de relacionamento social, justamente porque carrega dentro de si essa mágoa. Então, primeiramente, a gente buscar essa autocura. E a doutrina espírita nos permite isso, nos oferecendo e nos direcionando para quê? Para o autoconhecimento. É nós identificarmos o que nos traz esse sentimento, o que nos traz esse sofrimento. E através desse autoconhecimento, a gente trabalhar isso internamente e nos libertarmos. A partir daí, com certeza nós estaremos prontos e conscientes para a necessidade do perdão ao próximo. Então, meus irmãos, os tempos passaram, né? A mensagem de Jesus ainda é muito atual. E ou seja, e ele continua nos convidando a quê? A nos sacrificarmos para eliminarmos o quê? Os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas enfermidades espirituais. E o que alimenta essas enfermidades espirituais? É justamente os vícios que nós carregamos. E o orgulho é o principal deles, que dificulta justamente nós libertarmos de todos os demais vícios e conquistarmos as nossas virtudes. Então é nós olharmos para essas imperfeições, trabalharmos o autoconhecimento e buscarmos cada vez mais a conquista dessas virtudes através do quê? Do trabalho no amor, do trabalho no bem, seguindo justamente aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que ele nos exemplificou. Inclusive, nos direcionando para quê? Para a prática do amor, principalmente com quem? Com os nossos inimigos, com os nossos rivais. Amar o amigo, amar um familiar, amar aquele que está próximo, perdoar aquele que está próximo é muito fácil, né? Mais difícil é a gente perdoar aquele que não está tão próximo de nós. Mas Jesus nos faz justamente esse convite para amarmos, inclusive, os nossos inimigos. E aí não adianta, né, nós nos considerarmos como os cristãos, como espíritas, se não tivermos do nosso lado esse esforço, se não trabalharmos dentro de nós para vivenciarmos esses ensinamentos do Mestre Jesus. Então, a doutrina espírita, sendo um cristianismo redivivo, onde nós trabalhamos os ensinamentos de Jesus, principalmente nos aspectos morais. Vimos aqui a essa casa espírita. Temos aqui todo o conhecimento, mas saímos da porta para fora e não colocarmos esse ensinamento em prática, tudo isso é em vão. Então a doutrina desperta em nós a consciência justamente para quê? Para melhorarmos os nossos sentimentos, melhorarmos os nossos pensamentos e as nossas ações. Quando assim praticamos, meus irmãos, nós trazemos também para junto de nós a boa assistência. Quando nós insistimos ainda com os maus pensamentos, com os maus sentimentos, com as más ações,
nós atraímos também para junto de nós irmãos que se comprazem com essa prática do mal. E aí, por muitas vezes, a gente questiona, por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanta dificuldade na minha vida? Por que as coisas nada dão certo para mim? Por que para os outros tudo funciona, para mim nada funciona? Deus esqueceu de mim. Mas por muitas vezes a gente esquece de olhar para dentro de nós e dizer que tudo aquilo é reflexo das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, Jesus nos convida, a doutrina espírita nos convida justamente para despertarmos dentro de nós essa centelha divina que todos nós carregamos. Que falta justamente a gente colocar isso em evidência, colocarmos isso em ações e cada vez mais transformarmos moralmente em pessoas melhores. Quando assim praticarmos, meus irmãos, a gente começa a ver também a transformação. A gente começa a ver como que a lei de causa e efeito começa a colocar junto de nós as coisas boas, as coisas de fato acontecendo. Justamente porque nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos os nossos pensamentos. Nós passamos a praticar mais a lei de amor conforme Jesus nos ensinou. E é claro que todos os dias nós nos colocamos em prece, nós colocamos em oração aquele momento nosso de reflexão, de fechamento do nosso dia ou de abertura do nosso dia. E na oração do Pai Nosso a gente sempre diz, né? Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então a gente fala isso, né? Todas as vezes que nós pronunciamos a oração que Jesus nos ensinou. Mas será que nós temos agido de fato assim? Ou será que nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso simplesmente de forma mecânica, não observando para esse detalhe do perdão? Será que realmente nós estamos perdoando os nossos devedores? Será que nós estamos colocando em prática de fato tudo isso que nós pronunciamos na oração do Pai Nosso? Então fica aqui também a nossa reflexão, para que a nossa oração não seja também de forma mecânica. Ela não aconteça ali de uma forma que simplesmente vire uma ladainha, mas que de fato a gente entenda nessa mensagem dessa oração a necessidade da nossa transformação, justamente nos conduzindo aí ao caminho do bem. E aí, meus irmãos, para nós fecharmos esse estudo da tarde de hoje, que trata sobre o tema perdão, se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria, né, até altas horas falando sobre esse tema. A gente tentou trazer aqui os principais pontos, né, para despertar ainda em nós essa necessidade do perdão, que a gente não adie essa tarefa, né, de perdoarmos, de reconciliarmos com nossos adversários. Que a gente aproveite as oportunidades que a vida nos oferece, para que a gente possa aqui, nessa existência, reconciliarmos, resolvermos essas diferenças, resolvermos essas divergências, e que façamos de cada instante da nossa vida essa oportunidade de repararmos o mal e construirmos a fraternidade. Então, ou seja, o fato de perdoarmos é nós libertarmos de um peso que muitas vezes a gente carrega, de um veneno que por muitas vezes a gente toma esperando que o outro morra. E que a gente seja feliz, tenha um coração leve, tenha um coração voltado para o bem, um coração voltado para o amor. E que todas as nossas ações possam ser no sentido de repararmos qualquer mal, de buscarmos no ensinamento de Jesus o nosso caminho, o nosso direcionamento. E a todo momento nós questionarmos, diante de todas as situações que nos cercam, e se fosse Jesus, como que ele reagiria diante de cada situação? Como Jesus se posicionaria, como Jesus se portaria diante de uma ofensa, diante de uma calúnia que ali eu estou sofrendo, e que me traz a oportunidade de ser ali uma pessoa
do mal. Mas agindo como Jesus, eu vou agir como uma pessoa do bem e pedir, principalmente, proteção a Deus, a Jesus e à espiritualidade. Que abençoe aquele irmão que se dirige uma ofensa contra mim e que Deus possa abençoá-lo, possa abrir o seu coração e direcioná-lo para o caminho do bem. E não nos colocarmos ali na condição de revanche, na condição de intriga, né? Que vai nos fazer muito mais o mal que a gente não quer passar. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho de Mateus nos faz esse convite. Eu desejo aqui uma boa tarde a todos vocês, deixando essa mensagem final. Quando você perdoa alguém, não pode mudar o passado, mas com certeza nós podemos mudar o futuro. E isso é fato, né? Tudo aquilo que aconteceu no passado, a gente passa uma borracha ali, deixa que aquelas cicatrizes que ficaram sejam esquecidas, mas eu começo ali a construir um novo futuro. Começo a pensar de uma forma diferente, pensando não de forma negativa, mas de uma forma positiva, no sentido da construção do bem, da construção da paz. E é isso que nós vamos proporcionar no nosso mundo, quando essa paz e essa vontade de transformar começar dentro de cada um de nós. Aí sim, nós veremos o mundo transformado. Que Jesus abençoe a todos vocês e que a paz e o amor do Divino Mestre continue sobre nós. Nós